Pronto, então vamos falar de aplicações lineares. Bem, vamos então falar de aplicações lineares. Basicamente, o que é que vocês têm que saber sobre uma aplicação linear? Pronto, as aplicações lineares são o quê? São funções, tal como vocês conhecem, de espaços vetoriais em espaços vetoriais. E como nós só estamos a trabalhar com espaços vetoriais R elevado a uma potência, então vou pôr aqui de um Rn para um Rm. Isto é uma função, tem que ser de espaços vetoriais para espaços vetoriais. E já sabemos que este vai ser chamado o conjunto ou espaço de partida. E já sabemos que este vai ser o espaço de chegada. E vocês conhecem, em Matemática 1, trabalharam com o caso particular de funções, e nem todas elas eram lineares, apenas as polinomiais, aquelas funções do tipo x mais 1 ou 2x, as retas, apenas essas é que eram lineares. Vocês trabalharam com este caso particular de funções reais de variável real. Isto foi o que vocês deram em Matemática 1. Nós vamos trabalhar com casos mais gerais, que é o caso em que esta potência aqui pode ser superior a 1 e aquela também pode ser superior a 1. Agora, qual é a particularidade destas funções? A particularidade destas funções é que elas têm que satisfazer algumas propriedades. Por exemplo, vocês podiam ter funções deste estilo, que a x associava a 2x mais 1, certo? Ou seja, a imagem do zero ia ser, neste caso, 1. E depois vocês traçavam, viam se era injetiva, se era subjetiva, estudavam a continuidade, por aí fora, faziam uma série de coisas. Aqui, no caso das funções, das aplicações lineares, elas têm que ter uma particularidade, que é estas funções têm que ser sempre funções que transformam o zero do espaço de partida no zero do espaço de chegada. Isto significa, por exemplo, uma função deste estilo, que a R2 associa a R3, uma coisa deste tipo, a XY associa x mais 1, y mais 2, isto não é linear. Porquê? Se repararem, se eu substituir aqui por 0 e aqui por 0, a imagem é 1, 2. Ou seja, não transforma o 0 no 0. Pronto. Então, esta é uma condicionante. Eu vou trabalhar com funções de espaços em espaços, mas com a particularidade de o 0 ser transformado no 0. Isto é importante depois para a noção de injetividade. Mais propriedades das aplicações lineares. Vou já dizer. Outra particularidade das aplicações lineares é que tem que satisfazer aqui duas propriedades. Por isso, nem todas as aplicações de Rn, do espaço vetorial Rn para o espaço vetorial Rm, são lineares. O que é que tem que acontecer? Imagina, eu tenho aqui um vetor U e tenho a imagem dele. E tenho aqui um vetor V e tenho a imagem desse vetor. Para esta aplicação ser linear, se eu decidir, imaginem, agora decido somar o vetor U com o vetor V. Então, eu vou ter a nova imagem deste novo vetor, que é um vetor W. A imagem deste novo vetor. O que é que tem que acontecer? Se ela for linear, este novo vetor que se obtém usando estes dois vetores, terá que ser a imagem terá que ser igual à soma das imagens dos vetores. Eu não vou ter exercícios para vocês mostrarem, está bem? Este seria o exercício, deixem-me só ver aqui rapidamente, que acho que era logo o primeiro de aplicações lineares, mas não é preciso vocês preocuparem-se com esse exercício,
que é averiguar e no caso de ser linear, mostrar. Exatamente, é o 113. Aqui, acho eu que há só aqui 2 ou 3 que são lineares, mas basicamente o que teriam que fazer era provar esta propriedade, mas isto não é necessário saberem, está bem? Pronto, então se for linear, tem que satisfazer esta propriedade que se chama aditividade, ou seja, se eu somar 2 vetores, tenho que preservar a aditividade também nas imagens, a imagem da soma terá que ser a soma das imagens, e imaginem, eu tenho este vetor e decido saber a imagem do vetor, um vetor que seja múltiplo deste. Imaginem o vetor 2u, o vetor 4u, por aí fora. O que é que tem que acontecer? Eu vou ter uma nova imagem e para ela ser linear, esta nova imagem tem que estar relacionada com a imagem do u. E como é que tem que estar relacionada? Este número real tem que ser igual ao produto, ou seja, esta nova imagem tem que ser igual ao produto deste número real pela imagem do U. Pronto, isto é que são as condições para ser linear. Bem, isto é a definição, só para terem uma ideia, que nem todas as aplicações de espaços vetoriais em espaços vetoriais são lineares. Ou seja, é só uma classe delas que são lineares. Para essa classe é que nós fazemos todo o estudo aqui para a frente. Para a classe das aplicações lineares é que estudamos núcleos, imagens, é que definimos aplicações através das matrizes, por aí fora, está bem? Então, só aqui um exemplo que vocês conhecem, por exemplo, esta função de R em R, que a x associa à exponencial. Esta função já sabemos que não é linear porque ao zero transforma no e elevado a zero, que é 1, por isso não é linear. Mas, por exemplo, uma função deste tipo, de R em R, que a x, por exemplo, associa seno de x, apesar de transformar o zero no seno de zero, que é zero, apesar de esta condição ser satisfeita, ela não vai ser linear. Porquê? Se eu pegar aqui, tal como eu disse aqui, noutro elemento, noutro objeto, a imagem deste objeto vai ser seno de y, e se eu decidir somar estes dois objetos, o x mais o y, a nova imagem seria o seno de x mais o y, e como é óbvio, isto não vai ser igual, reparem que tinha que haver uma relação entre esta nova imagem e a imagem do x e a imagem do y, que é o que eu digo aqui. Se eu pegar neste vetor e somar o u com o v, o que vai acontecer é que eu depois teria que ter uma relação entre a imagem da soma com as imagens anteriores, e a relação era esta. Neste caso não há relação, de facto, porque o seno de x mais y não é o seno de x a somar com o seno de y, isto é falso. Isto é falso, como sabem. Não é? Tinham que multiplicar por cosseno, seno, cosseno e por aí fora. Pronto, isto é só umas ideias, está bem? Então, o que é que nos interessa nas aplicações lineares? Era aquilo que eu dizia, aqui nas aplicações lineares interessa-nos analiticamente estudar o mais básico dos básicos, que é quando é que uma função é injetiva e quando é que ela é sobrejetiva. Certo? Pronto. Em termos de funções reais de variável real, é muito fácil usar a definição. Qual é a definição de injetividade? Quando tem... desculpa. Agora não sei apagar. Objetos diferentes, imagens diferentes, está bem? Objetos diferentes implicam que as imagens sejam diferentes. Ou seja, se vocês pensarem assim em termos de diagramas de Venn, tem aqui um diagrama de Venn, tem aqui, por exemplo, um objeto, outro objeto, outro objeto, e tem aqui algumas imagens. O que é que vai acontecer? Se ela não for injetiva, eu vou ter aqui objetos diferentes com a mesma imagem. Por exemplo, esta aplicação não é injetiva.
Pronto, isto é em relação à injetividade, o conceito que vocês deram. Aqui funciona exatamente em aplicações lineares, funciona exatamente a mesma definição. Eu nem sequer vou dar a definição, está nos slides que eu coloquei no CID, aqueles slides iniciais. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar contornar a definição, porque em termos de aplicações lineares torna-se mais complicado usar a definição de injetividade, e vou tentar usar este facto aqui, que é, bem, se ela é linear, eu já sei que transformo o zero no zero. Então, se existir outro elemento daqui que tenha imagem zero, eu concluo que ela não é injetiva. Objetos diferentes, a mesma imagem. Pronto. Usando aquele facto que ela transforma o zero no zero, eu vou tentar construir o quê? Vou tentar construir um conjunto. Porque vocês reparem, se vocês considerarem assim esta função de R em R, que a x associa, por exemplo, 2x mais 1, se vocês quiserem os zeros de f, o que é que faziam? Faziam f de x igual a 0, ou seja, faziam 2x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1 meio. E o que é que se apercebiam então? O que é que isto significa? Que quando x for menos 1 meio, a imagem vai ser 0. É só substituir. E então eu vou usar uma abordagem análoga. Como eu já sei que o 0 é transformado no 0, se eu tiver uma função de Rn em Rm, que é uma aplicação linear, que é um x associa f de x, eu vou tentar calcular os seus zeros, vou tentar fazer f de x igual a 0. Certo? O que é que eu estou a tentar descobrir? O x com imagem 0. Se eu chegar à conclusão que este x é diferente do 0 também, então o que é que eu estou a provar? Que existe aqui um objeto que é diferente do 0 com imagem 0. Consigo depois provar aqui que, então, se eu chegar a esta conclusão, e basicamente para provar a injetividade eu vou usar a técnica de calcular os zeros. Só que aqui não se chama zeros, porque eu não vou igualar bem ao zero, eu vou igualar a um vetor de zeros. E vou resolver, e quando resolvo, chego à conclusão de quais são os objetos com imagem zero. Então, neste caso, cheguei à conclusão que o objeto que tinha imagem zero era o x igual a menos 1 meio. Pronto. Neste caso, as aplicações lineares, eu resolvo e vou chegar à conclusão que o objeto que tem imagem zero vai ser... Se esse objeto for diferente de zero, então eu posso concluir logo que f não é injetiva. Porquê? Porque já sei que o zero tem imagem zero. Então eu consegui encontrar outro objeto x com imagem zero. Pronto, isto é que é a motivação para criar o tal conjunto. O conjunto que vocês já viram várias vezes, nós a trabalharmos com ele, que é o conjunto que, além de ser conjunto, é subespaço, que se chama núcleo. Núcleo. Vamos usar esta notação aqui, nuc_def, está bem? As 3 primeiras letras, e basicamente, até vou pôr entre aspas, isto dá-me os zeros da função. E vocês já sabem zeros, é pegar na vossa função na imagem igualar a 0. Então, qual é a motivação disto? Isto permite-me, este conjunto vai-me permitir, se a função é injetiva. Está bem? Porque, de facto, podemos usar a definição, mas eu não vou perder tempo agora a usar a definição. Vocês, se tiverem curiosidade, vão aos slides que estão no CID, e o professor que fez os slides, de facto, tem lá exemplos em que ele usa a definição e vocês vão ver a trabalhar que aquilo dá. Porque como estamos a trabalhar com vetores, aquilo vai dar origem a sistemas com muitas incógnitas e vocês depois ficam um bocado baralhados. Esta técnica, que é calcular os zeros da nossa função e averiguar se o único zero da função é o zero, vai-me permitir dizer se ela é injetiva ou não. Então, vem aqui a primeira definição, que é muito importante que vocês saibam, que é a definição que me permite dizer se a função é injetiva ou não, está bem? Então o que é que vai acontecer aqui? Vocês, por exemplo, se tivessem esta função aqui,
Deixem ver se dá ou não. Não, pronto. Ia tentar pôr aqui uma coisa mais complicada, mas não vale a pena. Pronto, o que é que vai acontecer? Já sabemos que o zero é transformado no zero e eu vou tentar saber se existem mais objetos que são transformados no zero, está bem? Então, todos estes objetos que são transformados no zero, eu vou-lhe chamar de núcleo. Então, o que é que vai ser o núcleo? E isto é uma aplicação linear de Rn para Rm. Ora, o que é que vai ser o núcleo? O núcleo vai ser constituído por todos os objetos que têm imagem zero. É isto que eu quero que ponham sempre. Então, o núcleo vai ser constituído por todos os objetos de onde? Do espaço de partida, com imagem igual a zero. Que é o tal conjunto dos zeros. O que é que acontece? Se este conjunto, imaginem, vocês vão calcular os objetos com imagem zero. Se este conjunto apenas der o zero, quer dizer que apenas o zero tem imagem zero, então provou-se que isto significa que a função é injetiva. Se este conjunto der diferente, der vários elementos com imagem zero, ela não é injetiva, certo? Então, isto basicamente, dizer que um conjunto tem imagem zero, significa que a sua dimensão é zero. Então, vamos só ver um exemplo para vocês terem a noção de como é que é o núcleo. E reparem, foi aquilo que eu vos disse. O núcleo é uma ferramenta que nos permite, de outro modo, sem usar a definição, averiguar se a função é injetiva ou não. Ou seja, suponham assim uma função deste tipo. Até vou buscar aqui as folhas, que é melhor, em vez de estar a inventar. Ou invento aqui. R3 para R3, por exemplo. Que a x, y, z associa 2x mais y mais z, x menos y, x menos z, x mais y menos z. Pronto. Estão a ver esta função? Se vocês vierem aqui substituírem o x, o y e o z por zero, vão ter logo o zero, certo? Então, o que é que eu pretendo saber? Se existem mais elementos aqui com a imagem zero. Então, basicamente o que eu pretendo saber é os zeros daquela função. Estão a ver? Só que este zero aqui, que zero é que é? É o zero da R3. Então, o que vocês vão ver, basicamente, neste caso, vão ter que resolver um sistema. Isto dá 2x mais y mais z, vírgula x menos z, x mais y menos z, igual a 0, 0, 0. Tem que igualar coordenadas a coordenadas. E ao igualarem coordenadas a coordenadas, isto origina-vos este sistema aqui. Mais y mais z igual a 0, x menos z igual a 0 e x mais y menos z igual a 0. Certo? E agora, isto dá um sistema. Reparem que no caso, quando tinham funções reais de variável real, como só igualavam a 0, não igualavam um vetor, o que é que ia acontecer? Iam ter uma coisa deste tipo, não com 3 variáveis, como é óbvio, igual a 0 era resolução de uma equação. Aqui não, é resolução simultânea de 3 equações lineares. Passam para matriz. Se tiverem dúvidas, digam. 1, y, que é 1, 1 menos 1 menos 1, 0, 0, 0. Está bem? Portanto, basicamente, quando calculamos o núcleo, o que é que nós estamos a calcular? Os zeros da nossa função adaptadas à nova realidade, que é vetores. Como são vetores, implica que cada uma das coordenadas sejam igualadas a zero, o que implica logo um sistema. É por isso que nós resolvemos aqui sistemas. Para nós não precisamos definir assim, podemos tirar logo meter o x em evidência, o y e o z. Dá para fazer assim também, ou não? Não. Aí o que o Johnny ia fazer, aí é uma base para a imagem. O núcleo tem que fazer sempre assim.
Está a entender? Ok. Mas dá o mesmo resultado, não dá? Não. Porque Aí se eu está a tirar chegar aos aqui, geradores, diga lá. se eu colocar o X em evidência dá 2, 1, Sim. 1, ou Ah, seja, está bem, o já Y. estou a entender, desculpa. Claro, como é óbvio. Está a dizer passar daqui para ali, não é? Sim, sem passar aqui, Sim, exatamente, sim, sim, é sim. passar esse passo, sim, Pensei que estava basicamente. a pensar em termos de geradores. Eu já estava noutro patamar. Sim, claro que sim. Não, não. Claro que não precisa de passar daqui para aqui. Eu só estou a tentar explicar, como se calhar provavelmente muitos alunos não ouviram esta aula, que é porque é que de facto quando eu calculo os zeros desta função me origina um sistema. Porquê? Porque estou igual à coordenada e então tenho um sistema, passo para a matriz. Claro, pode passar logo daqui para aqui, Johnny, como é óbvio. Ok, ok. Sim. Eu também não assisti a esta aula, por isso. Pronto, pode passar, como é óbvio, sim. Pronto, e então resolvem, vamos ver se eu não tenho aqui erros de contas, confirmem, vocês estão mais atentos que eu, por isso vejam lá se eu não me vou enganar. Ai, desculpem lá, não sei porquê, pronto. Então, vamos fazer a linha 2 menos o dobro da linha 1 e a linha 3 menos a linha 1. Aqui dá 0 e aqui vai dar 0. Então aqui dá 1, 1 mais 2 aqui dá 3 e depois aqui dá 0, aqui também vai dar 1, menos 1 mais 1 aqui vai dar 0. Pronto, continuamos, linha 3 menos a linha 2. 0, 0 e aqui dá menos 3. Pronto, isto aqui tinha que ir à forma de escada reduzida, está bem? Como estamos mesmo a calcular o núcleo, quero mesmo saber a solução, certo? Então eu vou pôr incompleto, porque isto tinha que ir à forma de escada reduzida. Só que eu já consigo saber qual é a solução, porque reparem, a característica deste é 3 e a característica deste todo também é 3. Então qual é que vai ser a solução disto? Alguém sabe? Vai ser um sistema possível e determinado, só tem uma solução. Se só tem uma solução, vai ter que ser a solução nula. E é fácil, se vocês quiserem, passam para sistema. Apesar disto, tinham que fazer de forma de escada reduzida. Eu posso, se quiserem, posso fazer aqui rapidamente aqui em cima e vão ver que a solução, qual é que dá. Então, isto dá 1, 0, menos 1. Eu vou somar a segunda com a terceira e dá-me já 0, 1, 0. E vou dividir a terceira por menos 3. Está bem? Disse oralmente. E a seguir vou somar a primeira com a terceira. E vou chegar aqui à escada reduzida. E quando eu chego à escada reduzida, vocês conseguem tirar logo a solução. Qual é a solução? Esta é a coluna do x, do y e do z. Então vem x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. O que é que eu acabei de provar? Acabei de provar que esta função só tem um 0, não é? Quando é que isto dá 0? Quando o x for 0, o y for 0 e o z for 0. Ou seja, o 0, apenas o 0 é transformado no 0. Logo, esta função vai ser injetiva. Está bem? Então, claro que eu não quero que vocês comecem assim, eu quero que me ponham mesmo a definição direitinha. Apesar de vocês sabem que quando estão a calcular o núcleo, estão a calcular os zeros, vocês têm que definir direitinho e dizer o que é o núcleo. Então, teriam que escrever assim. O núcleo iam ser os objetos, nós estávamos a trabalhar em R3, que iriam ter imagem 0, ou seja, neste caso o 0 é o 000. Resolvi, então ali no meio tinha a resolução e cheguei à conclusão que os objetos que iam ter imagem 0 dava o x igual a 0, o y igual a 0 e o z igual a 0. Ou seja, dava-me só o 0. Então o único objeto com a imagem 0 era o 0. Então concluo logo que f é injetiva. Está bem? Pronto, isto só para vos dizer que esta é a função do núcleo. E o núcleo é um subespaço. Também se prova que o núcleo é um subespaço
E por ser um subespaço, quer dizer que eu associado ao núcleo, eu posso calcular sempre a sua dimensão, porque a dimensão está sempre associada às bases. Nós só calculamos bases de subespaços. E por isso, a dimensão neste caso vai dar 0. Então, agora vou-vos explicar o que é a imagem de F. Agora tenho que vir aqui buscar, não tenho caneta. Vai aqui sem caneta, não faz mal. Ai, tenho caneta. Pronto, então vou-vos agora explicar o outro conceito que está associado a aplicações lineares. Então, já se aperceberam que o núcleo basicamente é outra forma de averiguar se uma função é injetiva, ou seja, calculo os zeros da função e vou ver se existem vários objetos com imagem 0. Se só existir, quando eu resolvo este sistema homogéneo, os zeros, só me der uma solução, que é a solução nula, é injetiva. Se me der várias soluções, não é injetiva. Está bem? Pronto, então deixem-me ver qual é a função que eu tenho, de R3 para R3. X, Y, Z. Pronto, qual é o outro conceito que me interessa definir em relação a funções? É o conceito de subjetividade. Então, vamos ver o que é que significa uma aplicação ser subjetiva assim com os diagramas de Venn. Tenho aqui uma aplicação F. Tenho aqui 3 objetos, imaginem. E vamos fazê-la injetiva. E vamos pôr aqui mais uma imagem. Então, reparem. Este objeto tem aquela imagem, vamos chamar aqui um A, aqui um B, aqui um C, temos aqui um D. A imagem do X é A, ou seja, a imagem inversa, isto quer dizer que a imagem inversa do A é X. Quando eu pergunto a imagem inversa, quero saber o objeto que originou aquela imagem, é o X. A imagem do Y é B, isto significa que a imagem inversa do B é Y. E a imagem de Z é C. Significa que a imagem inversa do C é o Z. Pronto. O que é que acontece ao D? Qual é que é a imagem... Ai, já estou a usar a notação de álgebra, desculpem lá. Qual é que é a imagem inversa do D? Não tem. Ou seja, não existe... Eu sei que o Johnny acho que não deu isto, mas eu vou pôr aqui a notação matemática. Não existe nenhum objeto, nenhum X pertencente ao conjunto de partida, cuja imagem deste X dê o D. Isto significa que a nossa aplicação não é subjetiva, tá bem? O não ser subjetiva quer dizer que eu vou ter aqui imagens, vou ter aqui elementos no conjunto de imagem para as quais não existe nenhum objeto que as tenha por imagem. Então, esta aplicação F não é subjetiva, porque existe o D, tal que não existe nenhum X, vamos chamar aqui DF, que pertence ao DF, que faça com que a imagem desse X dê D. Então, em termos de aplicações lineares, como é que eu vou testar se uma aplicação é subjetiva ou não é subjetiva? Agora, se quiserem um exemplo de uma subjetiva, é pegar uma que seja subjetiva, é considerar aqui 4 imagens e tem que ter sempre um objeto. Desculpem lá. Tem que ter sempre um objeto. E aqui outro, tem aquela. Está bem? Esta aplicação já é subjetiva. Todos os elementos aqui do conjunto de chegada, existe sempre um objeto que o terá por imagem. Esta já é subjetiva. Então vocês conseguem ver aqui uma diferença. Este conjunto das imagens vai ter um nome, que é o nome que vocês deram em Matemática 1. Isto chama-se contradomínio. Então, para este meu caso, para o primeiro caso, o meu contradomínio é o ABC.
Que conjunto é este? É o conjunto para o qual existe um objeto que vai ter aquela imagem. O meu conjunto de chegada é o ABCD. Contradomínio vai ser o ABC. O conjunto de chegada vai ser o ABCD. Então, como é que vocês testavam se a aplicação era subjetiva ou não? Iam ver se o contradomínio era igual ao conjunto de chegada. Se fosse, era subjetiva. Se não fosse, não era. Está bem? Então, comparam estes dois conjuntos, são diferentes, não é subjetiva. Neste caso, vamos por aqui um ABCD. Neste caso, o que é que vocês têm? Tem o vosso contradomínio é o ABCD, todos estes elementos deste lado têm um objeto que os tenha por imagem e o conjunto de chegada também é o ABCD. Então, vamos ter aqui uma igualdade, contradomínio é o ABCD, que é igual ao conjunto de chegada, que também é o ABCD. Isso significa que a aplicação é subjetiva, está bem? Aqui funciona exato, e há a definição de subjetividade, que é para todo o elemento daqui tem que existir um X dali que o tenha por imagem. Pronto, mas eu não vou usar a definição para provar que é subjetiva, eu vou usar o facto que ela será subjetiva quando o contradomínio for igual ao conjunto de chegada, certo? Então, para esta nossa função, que eu escrevi há bocadinho, para aquele exemplo, de R3 para R3, para esta função já tínhamos visto que a dimensão do núcleo deu 0, está bem? Chegamos à conclusão que os zeros desta função, o único elemento que tem imagem 0 é o 0. Fui igualar aquilo a 0 e cheguei à conclusão que só o 0 é que tem imagem 0. Agora, vamos tentar saber se esta aplicação é subjetiva? Vou usar exatamente a definição que eu escrevi ali. Ela é subjetiva se e só se o conjunto de chegada for igual ao contradomínio. Então fica aqui um espaço em aberto. O que é que vai ser o contradomínio? O conjunto de chegada, não há dúvida que toda a gente sabe que é o R3. E o contradomínio, o que é que vai ser? Preciso de definir o contradomínio em aplicações lineares. Então, é por isso que aparece o novo conjunto, que é este conjunto aqui, IM de F. O que é o contradomínio? O conjunto das imagens, não foi o que eu disse há bocadinho? Conjunto das imagens. Este conjunto é que é o contradomínio. Então, o IM de F, que é o conjunto das imagens, vai me dar o quê? O contradomínio. E o que é que vai ser o conjunto das imagens? Reparem, objetos, para estes objetos, que imagens é que eu tenho? Estas. Então, o conjunto das imagens é sempre dado por esta expressão que nós chamamos, não sei se já se aperceberam nas aulas, de expressão designatória. Então, o conjunto das imagens é dado pelo conjunto formado pela expressão designatória. Então, basicamente, para a aplicação ser subjetiva, eu tenho que comparar a minha expressão designatória, que é o conjunto das imagens, e ver se coincide com o conjunto de chegada. Como é que nós fazemos isto em Matemática 2? Como é que nós vemos se dois conjuntos são iguais? Através das dimensões. Se dois conjuntos tiverem a mesma dimensão, neste caso, a dimensão de R3 é 3. Se o outro conjunto tiver também dimensão 3, em R3 só há um conjunto com dimensão 3, é o próprio R3. Então, como é que eu vou ver se esta aplicação é subjetiva? O conjunto de chegada tem dimensão 3. Se eu chegar à conclusão que o contradomínio também tem dimensão 3, então os conjuntos têm que ser iguais, porque só há em R3 só há um conjunto de dimensão 3 que é o R3. Eu chego à conclusão que o contradomínio é R3 e o conjunto de chegada é R3. Então há duas formas, está bem? Para ver se a dimensão do contradomínio também é 3. Duas formas. A primeira forma é através do teorema das dimensões.
E o teorema das dimensões permite-me relacionar a dimensão do núcleo, que me dá a injetividade, com a dimensão da imagem, reparem que a imagem é o contradomínio, e com a dimensão do espaço de partida. Ou seja, neste caso, para este exemplo que nós temos aqui, desculpem. Com este exemplo que nós temos aqui, o processo mais simples, o primeiro processo, já que eu há bocadinho calculei o núcleo, é sabendo qual é a dimensão do contradomínio. Então, o que é que me diz o teorema das dimensões? Reparem que isto é uma aplicação linear do espaço de partida R3 e o espaço de chegada R3. Isto significa que a dimensão do espaço de partida, e toda a gente vê que a dimensão do espaço de partida é a dimensão de R3, é 3. Então, o teorema das dimensões diz-me que a dimensão do espaço de partida é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Esta deu 3. O núcleo, há bocadinho nós fizemos as contas, está aqui algures, e deu-nos que o núcleo dá apenas o 0. Aqui para trás ainda. Estão a ver? O núcleo deu apenas o 0. Quer dizer que o núcleo tem dimensão 0, porque o 0 é um vetor que é linearmente dependente. Se é um vetor que é linearmente dependente, não existe base. Se não existe base, a dimensão é 0. Então, o núcleo tem dimensão 0. Ai, desculpem. Exatamente. O que significa que a dimensão da imagem vai ser 3. A dimensão da imagem é 3, que é exatamente igual à dimensão do conjunto de chegada. Reparem que o conjunto de chegada também era 3. Também é 3. O que é que eu estou aqui a provar com isto? Com isto eu estou a provar que o contradomínio, que é o que me dá a imagem, o contradomínio é igual ao conjunto de chegada. Está bem? Se este tem dimensão 3 é porque isto é R3, se este tem dimensão 3 é porque é R3. Então eu estou a mostrar que o meu contradomínio vai ser exatamente igual ao conjunto de chegada. E já sabem que o contradomínio são aqueles elementos que estão no conjunto de chegada para os quais existe um objeto que os tenha por imagem. Quer dizer que todos os elementos do conjunto de chegada vão ter sempre objetos que os tenham por imagem. Então esta aplicação é sobrejetiva. Pronto, isto era o primeiro processo. Para ver se ela é sobrejetiva, era usar o teorema das dimensões. Outro processo é calcular mesmo o contradomínio. É calcular mesmo o contradomínio. E nós já sabemos que esta notação imagens, conjunto das imagens, o que é que são os conjuntos das imagens? Dá-me o contradomínio. Então, o IM de F é o conjunto das imagens. Neste caso, as imagens... Bem, depois salta-me aqui secções. Neste caso, as imagens vão ser dadas por isto. Então, o meu conjunto das imagens é o conjunto formado por isto. Está bem? Então, é isso que eu vou pôr. O conjunto das imagens é o conjunto formado por 2x mais y mais z, vírgula, x menos z, x mais y menos z, em que o x, o y e o z pertencem a R. Se tiverem alguma dúvida, digam, está bem? Agora, o que eu pretendo saber é se isto dá R3. Quero saber se o conjunto das imagens dá igual ao conjunto de chegada. Então o que é que eu faço? Vou fazer exatamente o que eu fiz há bocadinho, só que há bocadinho foi mais fácil, porque eu já tinha o núcleo. Eu vou tentar calcular a dimensão da imagem. Então, para saber se este conjunto é igual ao R3, o que eu vou fazer é chegar aos geradores. Então, tenho 3 variáveis, vou pôr o x em evidência,
Vou pôr o Y em evidência e vou pôr o Z em evidência. Ora, o X em evidência, o que é que eu faço? Coordenadas de X, aqui o coeficiente de X nesta primeira coordenada é 2, o coeficiente de X na segunda é 1 e o coeficiente de X é 1. Vou fazer a mesma coisa para o Y. O coeficiente de Y aqui é 1, ali não tenho e ali é 1. Depois vou para o Z. 1, menos 1 e menos 1. Isto é o conjunto das combinações lineares, não se esqueçam da aula passada, é a definição de geradores. Agora, reparem que eu quero saber se o conjunto das imagens dá R3. Então, basta só ver se o conjunto das imagens tem dimensão 3. Como é que eu vou ver a dimensão? A dimensão vejo sempre através do cálculo de uma base. Então, como é que eu calculo uma base? Através dos geradores, estão aqui, e dos geradores independentes. Então, vamos lá ver. Estes são geradores e agora vou testar destes 3 geradores quais são os independentes. Coloco numa matriz por coluna. E vou achar a característica. Vou trocar a linha 1 com a linha 2. Então, 0, 0, 1, 3. Estas são as contas que eu já fiz para o núcleo. Vocês depois podem aproveitar na frequência. Se repararem, estas são as contas que eu fiz há bocadinho. Aqui dá 1 e aqui dá 0. Porque os vetores estão colocados por coluna. A linha 3 menos a linha 2. Característica 3. Então, a característica da matriz dá 3, igual ao número de vetores, eles são linearmente independentes. Linearmente independentes, geradores da imagem, então a base da imagem é formada por estes 3 vetores, ou seja, a base do contradomínio. O contradomínio tem uma base de dimensão 3. Se o contradomínio tem uma base de dimensão 3, é porque o contradomínio tem que ser igual ao R3. Está bem? Porque geometricamente, quando estamos no espaço tridimensional, as formas geométricas associadas à dimensão 0 é só a origem. A dimensão 1 são as retas, a dimensão 2 são planos, a dimensão 3 é o espaço todo. Está bem? Se este tem dimensão 3, é porque tem que ser o espaço todo. Então, o contradomínio vê o R3, o conjunto de chegada é R3, é subjetiva. Certo? Então, basicamente, aqueles conceitos iniciais de núcleo e imagem, que a imagem é o contradomínio, é só para ver se a aplicação é injetiva ou subjetiva. Não há mais nada sobre isso. Certo? Alguma dúvida, digam. Pronto, agora o que é que também está associado aqui? Só para também, deixem-me ver, eu vou usar a mesma aplicação. X mais Y mais Z. Pronto, eu vou usar a mesma aplicação. Há bocadinho, não sei se aperceberam, que por exemplo, aqui já vimos que a imagem do 0, 0 é o 0, 0, 0. Por exemplo, qual é que é a imagem do 1, 1 menos 1? É só substituírem. Até vou para tudo 1 para ser mais fácil a substituir. É tudo 1. Então se é tudo 1, aqui dá 2 mais 1 mais 1. Dá 4, não é? 2, 3, 4. Se é tudo 1, aqui é 0. E se é tudo 1, aqui é 1 mais 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Estão a ver? A imagem do 1, 1, 1 é 4, 0, 1. Quer dizer que a imagem inversa do 4, 0, 1 é 1, 1, 1. Só que o que é que vai acontecer? Como aqui nós, por acaso esta dá injetiva, mas como aqui nós vamos calcular sempre a imagem inversa, que é pré-imagem ou imagem recíproca de aplicações, quer sejam injetivas, quer sejam subjetivas, nós em vez de usarmos este F-1, assim, a imagem inversa do 4, 0, 1 é o 1, 1, 1. Em vez de usarmos esta notação, porque esta notação aplica-se apenas
quando as aplicações são injetivas. Vocês só aprenderam a calcular inversas de aplicações injetivas. É por isso que vocês consideram depois as restrições principais para calcular a inversa do seno e do cosseno. Consideram aquele bocadinho para a vossa aplicação ser injetiva. Aqui eu vou calcular inversas, quer a minha aplicação seja injetiva ou não. Então eu vou usar esta notação com a seta. Mas o significado é exatamente o mesmo. Estou a calcular exatamente a mesma coisa. Só que esta notação significa-me posso utilizar sempre. Pode-se utilizar para qualquer função. F, injetiva ou não. É mais geral. Mas esta notação só se aplica em álgebra linear. Então, resumindo, o que é este F com a seta atrás? Este F com a seta atrás de um dado elemento, basicamente, eu vou buscar o objeto que o vai ter por imagem. Certo? Então, associado a este exercício, eu podia-vos, por exemplo, perguntar, para vocês calcularem, por exemplo, a imagem inversa. Agora vamos inventar aqui uma coisa. Por exemplo, do 1, 2, 2. Sei lá, uma coisa assim. Então, o que é que vocês teriam que resolver? Teriam que ir descobrir quais eram os objetos que iriam ter aquela imagem. Ou seja, basicamente é resolver o sistema que eu fiz há bocadinho, que igualei a 0, 0, só que desta vez é igualar a 1, 2, 2. Teriam que resolver este sistema aqui. Aqui com 1, 2, 2. E iam ver as soluções. Então aqui dava a coluna do 2, que é 1 e aqui é 1. 1, 0, 1 e 1, menos 1 e menos 1, está bem? Tinham que resolver isto até à forma de escada reduzida. Quando resolvessem isto até à forma de escada reduzida, vocês iam ter o objeto que tinha aquela imagem, certo? Isto é só para saberem também a notação de imagem inversa. Esta seta quer dizer imagem inversa, pré-imagem ou imagem recíproca, que basicamente querem saber qual é o objeto que vai ter uma determinada imagem. E para saberem o objeto que vai ter aquela determinada imagem, vocês têm que igualar a vossa imagem àquela imagem em particular e resolvem, e com isso passam a saber qual é o objeto, certo? Então, isto, se vocês repararem, para eu calcular núcleo, imagem e pré-imagem, eu precisei sempre de ter a expressão designatória. Precisei sempre ter isto. Usei sempre isto. Quer dizer que isto é chave, é fundamental eu ter a expressão designatória para calcular qualquer coisa. Se eu não tiver a expressão designatória, não consigo ver se a aplicação é injetiva, não vou conseguir ver se é subjetiva e nem vou conseguir calcular para a imagem. Então pode acontecer nas aplicações lineares, pode acontecer aqui alguns casos. Pode acontecer o seguinte, podemos ter uma aplicação linear definida pelas imagens de uma base. Eu já vou dar um exemplo, está bem? Deixem-me só ver aqui uma coisa. Qual era a aula que eu tinha? Então, vamos supor que eu tinha uma aplicação de R, sei lá, para não dar muito trabalho, de R2 para R3. E tenho aqui uma base, tenho, por exemplo, a imagem do 1, 0, que é 1, 2, 3, e a imagem do 1, 1, que é menos 1, 0, 1. Imaginem que eu tenho esta aplicação linear, certo? Reparem que ela só está definida através das imagens desta base, que
vocês depois teriam que provar que era uma base. Isto tem que ser uma base sempre. 1, 0 e 1, 1 teria que ser uma base de R2. Ou seja, para vocês verem se é uma base de R2, já sabem que isto tem que satisfazer duas condições. Tem que gerar R2 e tem que ser independente. E vocês podem fazer isto simultaneamente. Gerar R2 é resolver este sistema, aqui com um X e um Y, que tem que dar um sistema sempre possível e determinado, para gerar o R2. Para ver se é independente, acrescentam-lhe aqui um 0, 0 e tem que dar um sistema possível e determinado também. E pronto, já vem, olha, já está em forma de escada. Aqui o sistema é possível e determinado, aqui o sistema é possível e determinado. Então, de facto, ele gera R2 e são independentes, formam uma base. Então, a partir do momento que vocês têm aqui uma base de R2, vocês têm que saber como é que eu, a partir daí, eu vou calcular a expressão designatória da minha função. A expressão designatória quer dizer que eu passo a saber a imagem de um qualquer vetor XY, certo? Então, a forma que vocês têm que saber é, neste caso, eu quero saber a imagem de um XY. Então, vocês vão ter que construir a matriz das imagens da base e multiplicar pela inversa da base. E aqui outra vez pelo vetor XY. E esta é a primeira forma que eu dei, que vos dá a expressão designatória quando apenas está definida as imagens de uma base. Deixem-me só confirmar para eu não cometer aqui nenhum erro, certo? Então, neste caso, como é que vocês constroem as imagens da base? As imagens da base vocês colocam sempre por coluna, reparem que as imagens são estas, é 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. E tem aqui a matriz que é formada pelas imagens da base, vezes, agora teriam que calcular a inversa da base. Aqui é fácil, olhem, até dá quase para fazer de cabeça. A inversa desta matriz é o método Gauss-Jordan, está bem? Coloco aqui um 0, 0, 1, é só fazer uma operação, a 1 menos a 2. Dá 1 e menos 1 aqui e 0, 1. Pronto, então multiplicam pela inversa, que é 1 menos 1, 0, 1, e outra vez pelo vetor x, y. Então, fazendo este produto, esta é uma 3 por 2, 2 por 2, 3 por 2 e 2 por 2. O que é que isto vai dar? Linha vezes coluna, aqui dá 1, linha vezes coluna, menos 1 com menos 1, menos 2. Aqui linha vezes coluna dá 2, aqui menos 2. E depois dá 3, menos 3 mais 1, menos 2. E multiplicam pelo XY. Vou por aqui em cima, está bem? Aqui alguns. Quer dizer que vão ter este vetor. Agora outra vez linha vezes coluna. X menos 2y. 2x menos 2y. E 3x menos 2y. E pronto, e com esta fórmula, que eu de facto vou colocar formulário, vou colocar só a fórmula e vocês depois têm que identificar, está bem? Não vou dizer o que é que são os B's nem nada. Coloco a fórmula. Agora no Moodle não sei como é que... mas no Moodle não preciso, vocês têm as fórmulas convosco. Mas na frequência coloco a fórmula e vocês têm que saber o que é que B é este que eu me estou a referir. Com esta fórmula vocês ficam a saber a expressão designatória de qualquer vetor XY. Qual é que vai ser? Então, vai ser x menos 2y, vírgula 2x menos 2y, vírgula 3x menos 2y. Estão a ver? Então, o que é que isto significa? Eu tinha a minha aplicação definida pelas imagens de uma base e consegui obter a expressão designatória. Tendo a expressão designatória é fazer tudo o que eu disse há bocadinho. Já podem calcular o núcleo para saber se ela é injetiva. Já podem calcular o contradomínio para saber se ela é subjetiva. E já podem calcular imagens inversas. Certo? Pronto, esta é uma fórmula que está associada então à aplicação linear definida pelas imagens de uma base, e agora vamos ter a aplicação linear definida pela matriz, que foi aquilo que eu dei ontem,
Bem, esta é um bocadinho grande, por isso eu vou inventar outra. Vou inventar uma de R2 para R2 e vou considerar aqui uma base B1 e aqui uma base B2, está bem? Então, vou considerar a base B1, sei lá, 1, 1, 0, 1. E a base B2 vou considerar menos 1, 0 e 0, menos 1. Tem aqui duas bases. E dá-nos a matriz em relação a este par de bases. 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, reparem, nesta aplicação linear, vocês apenas sabem a base do espaço de partida, e nós aqui, reparem que esta ordem é que vos diz qual é a base do espaço de partida. Bem, em primeiro lugar, e esta é a base do espaço de chegada. Neste caso, o espaço de partida e o espaço de chegada são iguais, são R2, mas têm bases diferentes. Esta é a base do espaço de chegada. Então, o que é que vai acontecer? A partir disto, desta aplicação, que está definida através de uma matriz, eu quero saber a expressão designatória, porque sabendo a expressão designatória, eu quero saber a imagem de um vetor x, y arbitrário. Qual é que vai ser esta imagem? Sabendo a expressão designatória, poderei fazer tudo. Poderei então, outra vez, saber se a aplicação que é definida, que tem esta matriz, será injetiva, subjetiva e a imagem inversa. Reparem que os conteúdos que eu pretendo saber sobre aplicações lineares são muito poucos. É pouca coisa. É injetividade, subjetividade e imagens inversas. Não quero saber continuidade, nem porque existe. Pode-se estudar a continuidade de funções deste tipo e pode-se estudar as derivadas, que chamam-se derivadas parciais, e pode-se estudar os integrais, pode-se fazer isto tudo para aplicações de espaços do tipo de R2 para R2, de R3 para R3, dá para fazer isso tudo. Aqui em Matemática 2, interessa-me o mais básico dos básicos, que é injetividade, subjetividade e imagem inversa. Pronto, então como é que eu vou chegar à expressão designatória? Tenho que saber que a fórmula, neste caso, reparem, eu quero a imagem de um XY, ela vem sempre na vertical, a fórmula, porque estou a trabalhar à custa de produtos de matriz e os produtos de matrizes dão-me uma matriz coluna, que é o equivalente a um vetor. As matrizes coluna era aquilo que eu vos dizia, portanto podia usar esta teoria toda com matrizes coluna, mas para poupar espaço, pomos vetores com vírgulas pelo meio. Então qual é que vai ser a imagem? Vocês sabem que a forma que vão ter que usar neste caso vai ter que usar a matriz, certo? E então, o que é que vai acontecer? Deixem-me só relembrar a notação que eu tenho aqui. Espera só um bocadinho. O que é que vocês vão ter que fazer? Esta base do espaço de partida e esta é a base do espaço de chegada. A base do espaço de partida vem para este lado em que tem que calcular a inversa. Pronto, mas eu vou dar a fórmula. Aqui x, y. E aqui este B2 é a base do espaço de chegada que colocam aqui. Pronto, eu coloco a fórmula e depois vocês têm que adaptar. Por isso, o B2 é colocar aqueles vetores por coluna. A matriz é 2, 4, 3, 5. A B1 inversa eu já tinha calculado há bocadinho. O que é que dava? Acho eu que dava 1 menos 1, 0, 1. Deixem-me só confirmar. Acho eu que dava isto. Tenho que ir. 1 menos 1, 0, 1, exatamente. Vezes o XY. Então tem que fazer o produto destas matrizes. Fazem 2 a 2. Primeiro esta com esta. Menos 2, menos 4, menos 3 e menos 5. Depois fazem com esta aqui. Linha vezes coluna dá menos 2. Esta linha vezes esta coluna. Depois dá 2 com menos 4. Menos 2. Menos 3. 3 com menos 5. XY. Está menos 2x menos 2y, menos 3x menos 2y. E pronto, e tem a vossa expressão designatória. Pode haver algum erro, vocês têm que ter espírito crítico, está bem? Quando tiverem a corrigir, se tiverem a ver, outra vez, espírito crítico. Pronto, e esta expressão designatória quer dizer que eu tinha uma aplicação linear definida através da sua matriz
E o que é que eu consegui obter? A expressão designatória. E reparem que vocês têm que saber mesmo estas técnicas, porque se não tiverem a expressão designatória não conseguem fazer nada. E basicamente é estes 3 tipos de aplicações lineares que vos surge. Com a expressão designatória, definida através das imagens de uma base ou definida através da sua matriz. O que é que está mais associado às aplicações lineares? A matriz. Falta-me só explicar como é que se obtém a matriz. Matriz de uma aplicação linear que tem que estar definida a partir de um par de bases. Eu preciso sempre ter um par de bases. Se eu só der uma base, vocês consideram a mesma base no espaço de partida e no espaço de chegada. Matriz da aplicação linear definida a um par de bases B1 e B2. Está bem? Então eu vou inventar aqui um exercício. Queria ver se, para não dar muitos cálculos, já vou ver. E a notação é esta, é matriz de uma aplicação definida em relação a este par de bases. Está bem? E tem que saber que a fórmula é esta, vão ter que calcular a inversa da base do espaço de chegada vezes a matriz formada pelas imagens da base do espaço de partida. E tem a matriz. Esta será outra fórmula. Reparem que eu dei-vos neste patamar 3 fórmulas, tem que saber o que é que cada uma das fórmulas significa. Eu vou aproveitar aquele que eu já calculei a base, não é? Por exemplo, aquele exemplo que eu tinha dado, que eu já não sei qual são as imagens, vou ter que ir lá, mas também não interessa, se eu não puser as mesmas. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. 1, 2, 3... menos 1, 0, 1. Pronto, imaginem que a vossa aplicação está definida através das imagens desta base. Vocês conseguem logo saber qual é a matriz em relação, reparem, agora preciso de um par de bases. Tenho aqui uma base no espaço de partida, estão a ver? E agora vou precisar de uma base no espaço de chegada, eu já vou definir. Então, aqui vai ser a inversa da base do espaço de chegada. E aqui será as imagens da base do espaço de partida. E as imagens já estão. É 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. Então, eu precisava de 2 bases, não. Se eu não vos der 2 bases, imaginem que eu não vos dava 2 bases. Então, queria dizer o quê? Que vocês iam considerar apenas esta base no espaço de partida e aqui iam considerar também o B1. E se eu vos desse só esta base, então aqui também iam considerar a mesma base no espaço de chegada. E a inversa desta dá a identidade. Quero dizer, eu acho que me enganei aqui, não interessa. Não passei bem o exemplo que eu queria, mas não interessa. A inversa desta da identidade quer dizer que a matriz da aplicação, aqui é R3, desculpa, R2 para R3. Então se é R2 para R3 eu vou precisar aqui de uma base de R3. Vou precisar aqui de um B2 mesmo, está bem? Vamos pôr-lhe aqui um 0, aqui um 1, aqui um 0, 2. Vou precisar mesmo de outra base, B2, porque os espaços são diferentes. 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 2. 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 2. Pronto. E então teriam que calcular a inversa desta base a multiplicar por aquela. 3 por 3, 3 por 2, estava certo. Certo? Pronto, basicamente então, para calcular a matriz, vocês precisam de um par de bases. Claro que se o espaço de partida for diferente do espaço de chegada, aqui o espaço de partida é R2, aqui o espaço de chegada é R3, preciso mesmo de 2 bases. Se fosse o mesmo espaço de partida, R2, R2, eu podia considerar aqui a mesma. Sim, R3, estava bem. Estava a ver se me tinha enganado ali. Não.
e tem a matriz. O que é que pode acontecer também? O que é que também está associado aqui à matriz da aplicação linear? Pronto, tinha que fazer estas contas, calcular a inversa daquilo, mas vocês já sabem calcular. O que pode acontecer associado à matriz da aplicação linear é isto que eu vos vou dizer, que é a matriz de passagem, ou a matriz de mudança de base. Pronto, eu vou pôr então o par de bases, vou considerar então uma aplicação de R2 para R3, como estava ali. Vamos para R3 para R3 e vamos por aqui só uma base. 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. E peço-vos, calcula a matriz de mudança de base. O que é que vocês têm que saber? A matriz de mudança de base é a matriz da aplicação linear, em que a aplicação linear é a aplicação identidade, que a X associa a X, está bem? Quer dizer que se vocês considerassem a matriz da aplicação linear em que só tinha uma base, isto ficaria-vos a inversa da base do espaço de chegada pelas imagens da base. No caso particular desta aplicação linear F, que é a um X associa um X, que é chamada aplicação linear identidade, nós escrevemos isto, o F é identidade, a fórmula passa a ser a inversa do B1 vezes a imagem do B1. Reparem, qual é que vai ser a imagem do 111? Vai ser 111. Qual é que vai ser a imagem do 110? Vai ser o mesmo. E qual é que vai ser a imagem do 100? É o mesmo vetor. Quer dizer, no caso particular da matriz de mudança de base, isto aqui, que está aqui, é substituído pela base B1. Foi o que eu fiz. E depois tinham que calcular a inversa do B1 e multiplicavam pelo B1. Por isso, neste caso, a matriz de mudança de base é um caso muito particular da matriz da aplicação linear, quando a aplicação é a aplicação identidade. Eu não sei se têm ideia se eu revi os conceitos todos, se me faltar aqui algum conceito. Deixem-me só confirmar aqui nos slides. Matriz de mudança de base, que é o caso particular, sim. Depois, aplicação linear definida através das imagens de uma base, também. Aplicação linear definida pela matriz, certo? Sim, acho que revi tudo. Não sei se tem... conceitos teóricos, não dei mais nada em relação a isto. Não sei se querem que eu resolva algum exercício, se já têm algum exercício que queiram que eu faça. Ai, desculpem, que já estou aqui a baralhar isto tudo. Tem algum exercício que querem que eu faça? Johnny, que me responde sempre. Professora, esta parte da matéria eu ainda só resolvi os exercícios da aula, só vou começar a estudar quando a professora me ter se calhar o trabalho, assim. Vai ser hoje. Mas basicamente, esta parte, basicamente, resumindo, basicamente é ter uma ideia do que é uma aplicação linear. Que tem que ser uma aplicação que transforma o zero no zero e, além disso, satisfaz aquelas duas propriedades, apesar de vocês não terem que provar que a imagem da soma é a soma das imagens, nem a imagem de um produto escalar é o produto escalar da imagem do vetor. Não precisam provar isso, mas tem que ter essa ideia que nem todas as aplicações de espaços vetoriais em espaços vetoriais que transformam o zero no zero são lineares, porque há aplicações que transformam o zero no zero, mas depois não satisfazem a propriedade da imagem da soma ser a soma das imagens. Pronto. É uma classe restrita de aplicações, não é grande, tem muitas, há muitas, também é infinita, uma classe infinita, mas nem todas as funções de espaços vetoriais em espaços vetoriais são aplicações lineares. Pronto. Então, para essa classe de aplicações lineares, eu tenho que estender a definição de injetividade e a definição de sobrejetividade, porque já não estamos a trabalhar com funções, estamos a trabalhar com vetores, em que cada um dos vetores tem ali uma função de várias variáveis, pronto. E como estamos a trabalhar com extensões de funções, o que nós fazemos para ser mais fácil é definir conjuntos que nos permitam
calcular, averiguar se a função é injetiva e se é sobrejetiva. Então, o conjunto que me permite averiguar se a função é injetiva vai ser o núcleo. Basicamente é calcular os zeros da função, adaptada à nossa realidade, que vai dar sistemas, porque estou a trabalhar com vetores, e calculo os zeros. Se der mais que um zero, não é injetiva, se der só o zero, é injetiva. A parte sobrejetiva é o mesmo conceito, que vocês sabiam, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto de chegada. Aqui o contradomínio é o conjunto das imagens que é sempre dado pela expressão designatória. Então vocês têm que ter sempre a expressão designatória. E o que é que podem fazer? Pegam na expressão designatória, calculam os geradores e calculam uma base. Se a dimensão da vossa base for igual à dimensão do conjunto de chegada, é sobrejetiva. Senão, não é sobrejetiva. O outro processo é o teorema das dimensões. Depois a imagem inversa é o que vocês já sabem. Tem um elemento na imagem, tem que saber qual é o objeto que vai ter essa imagem. Por isso é igualar a vossa imagem, a vossa expressão designatória à imagem dada e tem um objeto. E a seguir, o que é que eu dei? Variantes de aplicações lineares. O que é que são variantes? São aplicações que não são dadas pela expressão designatória. São aplicações que são dadas pelas imagens de uma base e aí tem uma fórmula que tem que aplicar e tem a expressão designatória. E tem também as aplicações que são dadas pela matriz. Mas quando eu vos dou a matriz, eu tenho que vos dar um par de bases. Se eu só der uma base, quer dizer que o espaço de partida é igual ao espaço de chegada e vocês podem considerar a mesma base no espaço de partida e no espaço de chegada. Se eu der as duas bases, já sabem o que é que vem em primeiro lugar? É a base do espaço de partida, a que vem em segundo lugar é a base do espaço de chegada. Está bem? E por isso usam aquela fórmula e tem a expressão designatória outra vez. E depois também tem que saber calcular a matriz, porque nós estamos numa cadeira em que basicamente só falamos em matrizes. E as matrizes aparecem em todo lado. E também aparecem associadas a aplicações lineares. Também tem que vos dar um par de bases para o espaço de partida e para o espaço de chegada. Tem que calcular a inversa de uma base e multiplicar pelas imagens da outra base. Pronto, o caso da matriz de passagem é o caso particular em que eu estou a considerar a aplicação linear e identidade. Quer dizer que a minha fórmula bem simplificada, em vez de ser as imagens de uma base, passa a ser a inversa de uma base a multiplicar pela outra base, certo? E basicamente depois é tudo resultados sobre isto, não há mais teoria. Não sei, se não tiverem dúvidas, acho que não tenho mais nada a acrescentar sobre isto. Mara, tem dúvidas? Já estudou? Já comecei. Esta parte das aplicações ainda não, mas a outra já. Professora, diga, Mara. Nós na última aula de vidas, a professora deu a parte dos subespaços. Sim. E deu a interseção e deu um exemplo para vermos com os geradores. Sim. Acha que podia ver, por exemplo, o exercício 100? Posso ver aqui? Deixa-me ver qual é. Eu por acaso tenho aqui. Por acaso não tenho. Esperem só um bocadinho que eu vou buscá-lo ali, está bem? Não está aqui. Bem, só 2 minutinhos, está bem? Desculpem, deixem-me. É melhor também, se calhar, pô-lo aqui, também sou esperta. Tenho que abrir o CID. CID. Qual é que parte é que queria, Mara? Era a linha A? Sim. Não se esqueçam, está bem? Quem não puder vir, não se esqueçam de me enviar. Acho que até agora só recebi 2 justificações. E era aquilo que eu estava a dizer no início, não estavam muitos alunos.
Quem não se sentir preparado para fazer quer online, quer presencial, pode vir na primeira chamada, fazer esta parte. A primeira chamada já foi mudada para julho. Não tenho aqui as datas, mas... Professora, mas no caso por exemplo, como eu nesta tive 14, se tiver 7 na outra, mesmo sendo uma má nota, automaticamente passei e não posso melhorar, não é? É para isso que é a única diferença da nota mínima, certo? Ou se tiver menos que esse resultado, automaticamente tenho que fazer as duas em exame? Não. Ou só uma parte? É só uma parte. É só uma parte que tem que fazer em exame. Mas aqui tem mínimo, está bem, Johnny? Eu agora não sei, mas pus mínimo nesta, ou seja, imaginem que um aluno teve 15 agora, o máximo. Nesta, se tiver 4, vai ter que repetir esta parte, porque tem mínimo esta parte. Sim. Eu já tinha percebido. Pronto. Por isso, cuidado, estudem alguma coisa, porque pode mesmo haver alunos que depois, se não tiverem esse mínimo, vão ter que repetir esta parte outra vez em exame. Pronto, já está aqui o SEC. As datas dos exames ainda não estão online, certo? Não, mas eu já lhe posso dizer. Eu estou a compartilhar o quê? Digam-me lá, que eu fico sem saber. Estou a compartilhar o... Está na tela inicial do Zoom. Ok. Então vou-vos dizer quais são as datas. A professora Lina mandou-mas ontem. Ontem à noite, altas horas da noite e... não foi altas horas da noite, também sou meio exagerada. Mandou-me ao fim da tarde. Eu é que vi tarde. Então, Matemática 2 passou para... Eu depois ponho lá. Passou para a primeira chamada 10 de julho. 10. E a época de recurso passou para 22 de julho. Depois há aqui uma época especial restrita, que eu ainda não entendi muito bem para que é que isto serve. Ainda não entendi bem, desculpem lá. Que é 27 de julho. Eu não sei que época é esta. Acho que vocês têm direito também, acho eu, mas eu ainda não sei muito bem. Será a época especial que existia antigamente? Sim, mas acho que agora os do segundo semestre, dadas estas condições, ficaram também com acesso a esta época. Ou seja, vocês agora têm 3 épocas. Tem a primeira chamada, 10 de julho, depois tem a de recurso, que seria a segunda, 22 de julho, e acho que ainda tem direito à tal época especial, que seria só para aqueles alunos com estatutos, só que agora os de segundo semestre também vão ter acesso a esta época, acho eu. Mas posso estar a dizer aqui uma calinada, mas tenho ideia disso, que é 27 de julho. Está bem? Pronto. Então, os alunos a quem eu corrigi a nota já têm acesso à vossa nota? Não, pois não? Sim, eu tenho. Já têm acesso, ou seja, isso é uma injustiça. Quer dizer que eu já corrigi aqueles alunos, já sabem a nota que têm, e os outros continuam sem saber, é isso? Porque eu não corrigi basicamente. Chatice, eu não sabia. Isso é uma coisa má do Moodle, só devia permitir ver as notas quando tivesse os alunos todos corrigidos. Mas pronto. É por isso que agora me apercebi que já nem sabia a nota que tinha, porque já tenho acesso a ela. Mesmo com os trabalhos, se eu corrigir o trabalho, vocês ficam logo com acesso à nota? Sem eu ter que os corrigir todos? Como assim? Ou seja, os trabalhos também são muitos. Eu começo a corrigir os trabalhos um a um, mas não os corrijo todos no mesmo dia. E vocês ficam com acesso à nota sem os trabalhos estarem todos corrigidos? Não sabe. Só corrigi o primeiro. Eu trabalho 1 ainda não tenho nota. Do 1? Pois ainda não pus nota no 1, só para os comentários. Os trabalhos só vou pôr notas depois de dia 17, só nessa altura é que vou conseguir resolver. Está bem. Mas não tem acesso à correção? Não, porque eu estou a corrigir no meu computador. Não, acho que não. Só tem acesso à nota. Está bem. Ok. Não sabia. Mas é injusto. É injusto porque os outros colegas não sabem a nota. Onde é que vai aparecer a nota, professora? Quando eu corrigir, pelos vistos é automático. Sim, mas onde? No Moodle? Pelos vistos, é no Moodle que está a ver, Johnny? Sim, ontem carreguei onde eu submeti, não é? Onde estava o teste 1 e pronto, estava lá a nota. Onde antes aparecia aquilo de 0 de 15 ou não sei o que, estava em percentagem e de 0 a 15. Não, pois, de 0 a 15, exatamente. Não sabia.
Pronto, é assim, à medida que eu for corrigindo, por exemplo, agora vem os feriados, 2 feriados, vou dar um grande avanço também outra vez, mas vão ter que andar a ver, não vos posso dizer quando. Então a Mara tinha pedido o 100, certo? Todo, Mara. É este que está aqui compartilhado. Quer qual? A linha A? Caracterizar o H intersetado com M? O H com M Sim. também? Pronto, então deixem-me. Já viram qual é o exercício que eu vou fazer? Então, compartilhar o OneNote. Então vamos pôr o 100. O H com o M. Então, o H, esta interseção é uma interseção mais fácil, porque foi aquela que eu disse. Tem aqui ambos os conjuntos definidos em compreensão. Menos y mais z menos w igual a 2x. Pronto, eu acho que passei Será bem. não está a partilhar nada? Não estou a partilhar o OneNote. O que é que eu estou a partilhar? Não, nada. Nada? Pronto, então desculpem. Mas é isso que eu tenho, que vocês me têm que dizer, está bem? Porque eu tenho tantas janelas abertas, eu fico sem saber qual é a janela que eu estou a compartilhar. Já conseguem ver? Sim. X mais y mais w igual a 0 e menos y mais z menos 2w igual a 2x. Neste caso, a interseção faz-se de uma forma diferente. Porquê? Este é o caso mais simples. Quando os vossos conjuntos estão ambos definidos, isto é o que eu chamo, tem aqui a condição. Isto é o que eu chamo o conjunto definido em compreensão. Então, o que é que isto significa? Isto significa que os elementos que pertencem a H são todos os elementos de R4 que têm que satisfazer esta condição aqui. Por exemplo, o vetor 1, o x tem que, mais o y mais o w tem que ser 0. Menos 1, 0 e 0, este vetor pertence a H. Porquê? Porque a soma destas duas coordenadas com aquela dá 0. O x menos o y mais o w dá 0. Estão a ver? Então, o que é que eu consigo ver? Eu consigo ver que para um vetor pertencer a H, ele tem que satisfazer esta condição. E para um vetor pertencer a M, ele vai ter que satisfazer esta condição aqui. Então, vocês sabem que as interseções são os vetores que estão em ambos os conjuntos. É isto aqui. O que é que me vai dar a interseção? A interseção vai me dar um elemento de onde? De R4. Então, eu vou dizer assim, a interseção, um XYZW, pertence à interseção se só se ele pertencer ao H e também, isto é um I, tem que ser mesmo I, também pertence ao M. Certo? Quando é que repara, se eu estou a trabalhar em R4, a minha interseção vai me dar vetores de R4. Quando é que um vetor qualquer de R4, que eu não sei qual é, reparem que eu não sei qual é a interseção, tenho que partir sempre de um vetor desconhecido. Quando é que um vetor desconhecido R4 pertence à interseção? Quando pertencer ao H e pertencer ao M. Quando é que este vetor vai pertencer ao H? Se satisfizer esta condição aqui. Se o x mais o y mais o w for 0. E quando é que ele vai pertencer ao M? Se satisfizer esta condição aqui. Se o menos y mais z menos w igual a igual a 2x. Ora, se vocês repararem, isto é um sistema, não é? É uma forma alternativa de resolver, de colocar sistemas. Estão separados por conjunções. Então isto fica x mais y mais w igual a 0 e menos y mais z menos w. E agora também vou passar o 2x para este lado igual a 0. Passo para a matriz, coeficientes de x, de y, de z e de w. E isto é o sistema homogéneo. Ora, o de x aqui é 1, aqui é menos 2, de y aqui é 1, aqui é menos 1, de z não tenho, aqui é 1, e de w aqui é 1 e aqui é menos 1. E agora, como quero mesmo resolver a interseção, tenho que ir à forma de escada reduzida, não se esqueçam, tem mesmo que descobrir qual é a interseção, então tem mesmo que saber a solução deste sistema.
aqui dá 0, aqui dá menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 dá 1, aqui dá 1, aqui dá 0. E agora é só fazer a linha 1 menos a linha 2 e fico com a forma de escada reduzida. 1, 0, depois dá menos 1, 1. Aqui dá 0, 1, 1, 0. Reparem, está na forma de escada reduzida. Aqui é a coluna do x, do y, do z e do w. Quer dizer que a minha interseção vai ser o quê? Vai ser a solução deste sistema. Então vocês passam para o sistema, isto dá x igual, agora já vou passar para o segundo membro, z menos w e y igual a menos z menos w. E esta vai ser a interseção do H com M. Então o que é que vai ser a interseção do H com M? Vão ser os vetores da R4, em que o x é igual a z menos o w e o y é igual a menos z menos w. Entendeu, Mara? Não sei se a Mara ainda está. Sim, sim, professora. Pronto. E era a linha B, era? Sim, correto. Vamos ver então. Vamos abrir aqui uma nova janela. Então, a linha B. A linha B, se reparar, tem aqui uma série uma série não, também estou a exagerar. Tem duas interseções. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar outra vez a folha prática. Qual destas duas interseções quer o H com o N ou o M com o N? Tanto faz, certo? Sim, sim. É a mesma coisa. Posso fazer a primeira? O H com o N, está bem? É o H com este N. E diz para não usar o N em compreensão. Para não usar o N. O não usar o N em compreensão é não usar o N com esta estrutura também. Assim o N está da forma em compreensão. E quando eu substituo a condição, passo a ter o elemento genérico. Certo? E então não quero usar o N com esta estrutura de nem em compreensão, nem com a forma de elemento genérico. Porque eu também posso, vocês pegarem nesta condição e a substituírem no vetor, também posso dizer que tenho o N definido em compreensão, mais propriamente o N definido como elemento genérico. Então eu não quero o N com esta estrutura aqui. Está bem? É o H intersetado com o N, não quero o N. Então vamos, sem o N, estar com esta estrutura de... Vai ser grande o exercício. Estou a ver, vai dar matrizes grandes, mas também fica com uma ideia. Pronto, o H qual é que é? O H é este. Este é o H e este é o N. Estou a copiar, desculpa. Vou pôr o X à frente, X, Y, Z, W, pertence a R. Pronto, tem estes dois conjuntos. Bem, eu não fui eu que fiz estes exercícios, eu deduzo que o professor não quer o N escrito desta forma, certo? Devia ter escrito isto de outra forma, sem usar o N assim, explicitar. Mas eu deduzo que é isto que o professor pretende. Ele não quer o N escrito nesta forma, mas não diz nada acerca do H. Então, se não quer o N escrito desta forma, como é que eu consigo, a partir do elemento genérico, mudar a estrutura do N? Chegar aos geradores. Então, coloco o X em evidência e vai-me dar 1, 0, 2, 0. Coloco o Y em evidência, 1, 1, menos 1, 1. Mais o Z em evidência, menos 1, 0, 0, 1. E o W em evidência, 0, 1, 1, 0. Pronto. X, Y, Z, W. Então, chego aos geradores do N. Estes são os geradores. 1, 0, 2, 0. 1, 1, menos 1, 1. 0, 1, 1, 0. E mais nada, desculpem.
e tenho os geradores, pronto. Então, reparem, para eu fazer a interseção, lembram-se daquilo que eu vos disse, para eu fazer a interseção, eu preciso sempre de ter um da forma de geradores, que vai ser o N, porque ele não falou nada acerca do H, só falou para não usar o N como estava, e o outro tem que estar da forma de elemento genérico. Então, vamos transformar o H da forma de elemento genérico, porque nós aqui, se não dissesse nada acerca do N, nós já tínhamos o N da forma de elemento genérico, colocávamos os geradores do H. Pronto, mas como diz, sem usar o N, da forma como está, então o N passou para geradores, e agora, elemento genérico, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar numa destas variáveis e igualar à outra. Pode ser, por exemplo, o X, mas é indiferente. Vou pegar no X, está bem? Mas podia pôr o Y em função do X e do W ou o W. Então, a partir do momento que eu faço isto, para chegar ao elemento genérico, eu tenho que substituir ali o X. Fica menos Y menos W, Y, Z, W. Em que o Y, o Z e o W pertencem a R. Certo? Então, tenho aqui o elemento genérico do H. Este é o meu elemento genérico. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a interseção do H com o N vai ser este elemento genérico, com algumas restrições que vêm do facto de eu ir averiguar se este elemento também pertence ao N, está bem? Porque já sabem que as interseções são os elementos que pertencem a um conjunto e pertencem ao outro. Então, que este pertence a H não há sombra de dúvida, certo? Agora, o que é que eu vou tentar averiguar? Se ele também pertence ao N. Vou tentar averiguar se ele pertence ao N, certo? Se ele pertencer ao N, pode acontecer que venham algumas restrições para ele pertencer ao N, e então a minha interseção vai ser este elemento, que é um elemento também da H, mas com essas restrições que fazem com que ele pertença ao N. Então, para ele pertencer ao N, nós já sabemos que ele tem que ser uma combinação linear daqueles 4 vetores. Eu já vou passar para a matriz, não sei se vou ter espaço aqui. E aqui já sabemos que este vetor é que vão ser os termos independentes. Então, eu vou pôr isto em tela cheia, para ter mais espaço. Então, linha 3 menos o dobro da linha 1. Tá, 1 menos 1, 0. Aqui dá 0, 0, 0. Aqui dá 1, 0, 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Aqui dá 2. E aqui dá 1. Aqui dá Z mais 2Y mais 2W. Depois dá 1, 0 e W. Continuamos. Linha 3 mais 3 vezes a linha 2 e a linha 4 menos a linha 2. 1, 0. Se detectarem erros, digam, está bem? Estejam à vontade. Claro, como é óbvio, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Pronto, então, aqui dá 2. Aqui vai dar 1 mais 3, dá 4. E agora dá este a somar com aquele. 3 vezes aquele, então vai dar 5y. Então dá z mais 5y mais 2w. E aqui dá 0, 1 e menos 1. Vai dar característica máxima, w menos y. Pronto, então, se eu fizer a linha 4 menos 1 meio da linha 3, nem vou fazer as contas do outro lado, está bem? 0, 1. Aqui vai dar 0, 0, 0. Menos 1 com menos 4 meios, ou menos 1 com menos 2, aqui dá menos 3. Pronto, aqui estas continhas, depois vocês veem quais são. Reparem que a característica vai dar máxima, vai sempre dar característica do A dá 3, igual à característica do A com B.
quantas colunas eu tinha? 1, 2, 3, 4, igual ao número de incógnitas, sistema possível e determinado. Então o que é que eu chego à conclusão? Chego à conclusão que este vetor pertence ao H, é o seu elemento genérico, e quando eu vou tentar averiguar se ele também pertence ao N, eu chego à conclusão que ele pertence ao N sempre, está sempre possível, sem qualquer tipo de restrição. Então quer dizer que a interseção do H com o N vai ser formada por este vetor, em que o Y, o Z e o W pertencem a R. Está bem? Porque de facto, imaginem que... Será que a característica é 4, não é? Eu pus 4 bolinhas e porquê que eu pus aqui 3? Obrigada. Pronto, mas é isso que eu queria que vocês vissem. Erros, me digam. Então, se repararem, apesar de estarmos aqui a resolver o sistema, era engraçado se aqui, por exemplo, tivesse dado um 0, certo? Vamos supor que eu resolvi este sistema, vamos supor, não foi o que aconteceu. Então, ele dá sempre sistema possível e determinado, quer dizer que este vetor pertence ao H, e quando eu vou averiguar se ele pertence ao N, diz-me que sim. Resolve o sistema, diz-me que é possível, é porque sim, pertence sempre. Então, este é o elemento que está na interseção, pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Agora, suponham, vamos supor, isto é uma hipótese, que vocês estavam a resolver e chegava a uma coisa do tipo 1, 2 e aqui dava-vos um 0. E aqui vou inventar, tenho aqui um W, sei lá, vou pôr um W menos um Y, está bem? Estou a inventar. Então, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que, se isto acontecesse, a característica do A dá 3, mas a da matriz toda poderia dar impossível. E reparem que eu estou a averiguar se ele pertence ao N, interessa-me os casos em que o sistema dá possível. Então, este sistema dá possível sempre que o W menos o Y seja 0. Se isto acontecer, iríamos ter a característica do A dava 3, a do A com B também dava 3, menor que o número de incógnitas, possível e indeterminado. Como é que vocês agora fariam a interseção, neste caso, se vos tivesse dado uma coisa deste tipo? Então vocês chegavam à conclusão, desculpem, que este vetor genérico pertence a H e para ele pertencer a N, ele pertence, mas com a restrição do W ser igual ao Y. Então, queria dizer que a vossa interseção, teriam que escrever isto, a interseção do H com o N seria o tal vetor genérico que pertence ao H, mas, tal que, para ele pertencer ao N, ele ainda tem que sofrer mais uma restrição, que é o W ser igual ao Y. Isto é condição para ele pertencer a N. Isto significa que a vossa interseção ia ser ainda mais pequenina que aqueles vetores genéricos. Ou seja, se o W fosse o Y, aqui dava 0, vou substituir o W igual a Y, aqui posso pôr em função de W. W, Z, W, em que o Z e o W pertencem a R. Por isso ainda iam ter um conjunto menor ainda, está bem? Ou seja, quer dizer que vocês quando estão a fazer interseções e têm um da forma de elemento genérico e outro da forma de geradores, a vossa interseção é o elemento genérico ou um conjunto ainda menor que ele. E como é que eu sei se é um conjunto ainda menor que ele? É se eu resolver o sistema e me der condições para o sistema ser possível, quer dizer que esse novo vetor, esse vetor genérico, vai pertencer a outro conjunto com aquela restrição para o sistema ser possível. Ou seja, substituindo, eu vou ter ainda um conjunto mais pequenino. Este conjunto é mais pequeno que aquele. Entendeu, Mara? A ideia? Sim, professora, obrigada. Eu não sei se tem mais dúvidas nesta parte, eu posso vos tirar. Imaginem que vocês estiveram a resolver e estão com dúvidas na parte dos espaços vetoriais e subespaços. Posso-vos tirar as dúvidas se quiserem. Não tem? Oh, professora, eu não sei se alguém tem, mas na última aula de dúvidas nos chegou a dar a soma Está dos bem. subespaços. Sabem que eu não me lembro de tudo. Fez muito bem a lembrar-me, está bem? Então vamos lá ver como é que se faz a soma, já agora. Já podemos ver aqui um. O problema destes exercícios é que são muito grandes e para fazer aqui no computador é um bocado mais complicado. Vamos ver uma soma que esteja aqui. Olha, este por acaso é fácil, mas também não tanto, não é?
Mas também não queria assim um que me desse muitos cálculos. Uma base para F mais H. Pronto, até podemos fazer este. Eu vou interromper e vou-vos dizer o que eu vou fazer para terem uma ideia. Que é, tem aqui vários exercícios de somas, só que eles são bastante grandes. Então, eu vou fazer este aqui, o 105, uma base para a soma. O G mais M. O que é o G mais o M? Não, é fácil, o F mais H. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma base para o F mais H e mais, e vou pôr aqui o que, vou-lhe acrescentar isto, a seguir vou definir em compreensão, está bem? Vou fazer duas coisas na linha H. Então, vou pegar naquele F e naquele H, e vou definir a soma, calculo a base e depois definir em compreensão. É o 105, a linha A, mas com mais uma coisa que vamos fazer. - 105, a linha A. Pronto, então 105, a linha A, eu tinha o F. Reparem, são mais fáceis de trabalhar, são vetores de R3. E tenho o H. Bem, este está definido em compreensão, este está definido também em compreensão, mas mais propriamente com o seu elemento genérico, ou seja, já com a condição substituída no vetor, o H. X mais Y mais Z, 2x mais Y. Mas quando eu pedi para me definirem em compreensão, basta deixarem-me a equação, não vale a pena irem substituir depois, isto a origem é uma condição, e substituir no vetor. Basta chegarem ali, não precisam de chegar ao vetor genérico. Tá bem? X mais Y mais Z, certo. X, Y, Z pertence a R. Pronto, temos aqui dois conjuntos e nestes dois conjuntos vamos definir a soma, tá bem? Pronto, a soma, a única forma que eu dei para definirem a soma é à custa dos geradores. Só tem esta forma de calcular a soma. A soma definem à custa dos geradores. E como é que se define à custa dos geradores a soma? Reúnem os geradores dos dois conjuntos. Ou seja, a fórmula vai ser esta. A soma vai ser dada pela reunião dos geradores do F juntamente com os geradores do H. Certo? Então, quer dizer que eu vou ter que construir os geradores dos dois conjuntos. Vou ter que definir quais são os geradores. Então, primeiro passo, vamos calcular os mais fáceis, que são os geradores do H. Os geradores do H é só pôr em evidência, já está na forma de elemento genérico, e então vocês, geradores de H, têm que pôr as variáveis em evidência. O X em evidência dá 1, 2, 1, mais o Y em evidência. Qualquer dúvida, digam, está bem? Se tiverem. E os em evidência. X, Y, Z. Estão a ver? Tenho aqui os três vetores. Já sabem qual é a técnica. Os geradores, eu obtenho sempre os geradores através do elemento genérico. Então, já tenho aqui o elemento genérico. Este é o elemento genérico de H. O que é que eu sei? Tenho três variáveis. Vou pôr três variáveis em evidência. Com a definição de combinação linear, tem que ser sempre em evidência, mas usando aqui esta soma e multiplicando os vetores por números reais, que são o x, o y e o z, e chego aos geradores. Pronto. Agora preciso dos geradores do F. Então, como é que eu faço os geradores do F? Primeiro passo, tenho que passar para o elemento genérico. Reparem que o F ainda não está com a forma do elemento genérico. Então, o que eu teria que fazer era, tenho aqui uma equação, e esta equação x mais y mais z tem que passar a condição. É o que vocês quiserem. Pode ser o x em função dos outros, ou o y ou o z. Quando tenha uma condição, substituem no vetor e tem o vetor genérico. A partir do momento que tem o vetor genérico, põe em evidência as variáveis do vetor genérico, 1, 0, 1, e ficam com os geradores.
Eu tenho 2 geradores. Está bem? E agora, o que é que vai ser... desapareceu-me aqui. O que é que vai ser a soma? A soma, basicamente, é só reunir os geradores que eu obtive. Onde é que eu tenho o rato? Espera aí só um bocadinho. Desaparece. Tá, não passo que eu quero. Terceiro passo. Os geradores da soma vão ser... H aqui. Os geradores da soma vão ser então os geradores do F, que são estes 3. 1, 2, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, menos 1. E vou-lhe juntar os geradores do H, mas tanto faz. Aquilo, a reunião de conjuntos é comutativa, tanto faz reunir o A com o B como o B com o A. Tanto faz a ordem. Primeiro meti os de H e agora meto os de F, é indiferente, porque a reunião é comutativa de conjuntos. Pronto, e tenho aqui os geradores da soma. Agora, vocês, como eu peço uma base, destes vetores todos eu quero saber os independentes. E vocês aqui, como já sabem alguma coisa sobre combinação linear, vocês podem perfeitamente olhar para os vossos vetores, ver se acham relações entre eles e já retirar alguns, por exemplo, olhem. Porque eu agora quero uma base, o exercício pede uma base, está bem? E se pede uma base, eu quero os geradores independentes. Quero os independentes. E vocês conseguem ver, por exemplo, que estes dois, este com este aqui, este é dependente daquele. Porque é simétrico. Se multiplicarem isto por menos 1, 0, 1, dá aquele vetor. Então, quer dizer que vocês, assim a olho, logo, podem tentar ir retirando alguns vetores para estudar a independência. Por isso, se este é dependente com aquele, posso retirar um deles. Vou retirar aquele. Professora, mas ao estudar a independência não é diferente, os vetores que vão aparecer em primeiro lugar, à partida não serão base e não os em último lugar? Tanto faz. Ao fazer a conta não vai dar valores diferentes? Tanto faz, é assim, a forma como coloco os vetores depois na matriz, imagina, eu primeiro coloquei os do F. Do H. Primeiro coloquei os do H, depois coloquei os do F. A forma como eu coloquei os vetores agora vai-me dar uma base. O que é que tem que acontecer? Por exemplo, bases de R3, não há só uma base de R3, por exemplo. Todas os... Ok, já percebi. Pronto, pode ser bases diferentes. Exatamente. Logo tenho a mesma dimensão. Sim, certo. Vai entender? Pode-lhe dar perfeitamente uma base diferente da minha, só que, por exemplo, a Sino lhe pode dar uma base de dimensão 2 e a mim uma base de dimensão 3. Claro. Mas o que é que acontece? Depois, se quiser testar isso mais tarde, é que a base que lhe der e a base que me der, no fim, são independentes, mas se quiser ver, são bases diferentes, mas que originam na mesma a soma do conjunto. Claro. Conseguem na mesma originar. E como é que eu vou conseguir fazer isso? No passo a seguir, que eu vou definir a soma em compreensão, o conjunto que me vai dar a mim como a base vai ser exatamente igual ao seu conjunto com outra. Está a entender? Não precisam ser os mesmos vetores. Aqui não interessa a ordem, pode dar bases diferentes. Pronto, mas aqui vocês até já adiantam bastante se olharem para os vetores e forem retirando alguns. Porque reparem, em vez de trabalharem com uma matriz com 3 linhas e... Quantos vetores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 vetores, 3 linhas e 5 colunas. Se eu conseguir aperceber, por exemplo, aqui é flagrante, que este e este são dependentes, porque um é simétrico do outro. E se eu retirar já, no estudo da independência, só vou trabalhar com 4 vetores. Professora, agora, diga, Mara. Era igual se tirasse o 0 menos 1. Exatamente, é indiferente. Retira, Ok. está bem? O que é que podia acontecer? Imagina, a Mara dava uma base em que um dos vetores era 1, 0, menos 1. E a mim dava-me uma base em que um dos vetores era o menos 1, 0, 1. Mas é a mesma coisa, eles vão originar o mesmo espaço. Tanto faz o vetor que retira. Tanto podia retirar este como aquele, é indiferente. Estava a tentar ver se arranjava mais relações. Se eu somar, aqui é 1, 2, 1, 2... Pronto, não estou a conseguir. Como não estou a conseguir, porque se visse, imaginem que 1, 2, 1 era a soma aqui de 2. Também retirava 1, 2, 1, mas não estou a conseguir. Como não estou, então
vamos já estudar a independência. Vamos colocar aqueles 4. 1, 2, 1, 1, 1, 0 e só espero que não dê o R3 todo, senão não tem piada. 1, 0, menos 1 e menos 1, 1, 0. Pronto, tirei uma coluna à matriz. Também pouco mais adiantei, senão teria mais uma coluna. Linha 2 menos o dobro da linha 1 e a linha 3 menos a linha 1. Era engraçado se desse característica 2, mas não sei, não resolvi antes. 1 menos 2 dá menos 1. 0 aqui dá menos 2, não é? Vejam lá se eu não me estou enganando nas contas. Aqui dá 3. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Vê, não dá. Por pouco. Se aqui desse um 3 já dava a característica 2. 0, menos 1, menos 2 e 1. Paciência. Eu tento arranjar outro. E agora fica a linha 3 menos a linha 2. 1, 1, menos 1. 0, menos 1, menos 2 e 3. 0, 0, 0 e aqui dá menos 2. Pronto, a característica 3. Desapareceu-me ali uma linha só para dar mais trabalho. 0, aqui é 1 com menos 2 dá menos 1 e aqui dá menos 2. Bem, característica 3 quer dizer que os sons... Característica 3, certo? Quer dizer menor que o número de vetores, quer dizer que eles são linearmente dependentes. Quais é que vão ser os vetores independentes? Sabem-me dizer? O primeiro, o terceiro e o quarto. O segundo e o quarto. Primeiro, o segundo e o quarto, ou seja, são estes aqui. Vai ser este, 1, 2, 1. Depois é o 1, 1, 0 e depois é o menos 1, 1, 0. Ora, que dá a dimensão 3, que era isto que eu não queria que desse dimensão 2. Ora, se dá a dimensão 3, eu já tenho a soma definida em compreensão. Porquê? Em R3, qual é o único conjunto que tem dimensão 3? Só há um conjunto de dimensão 3 em R3. Qual é que é? É o R3. Lembram-se aquilo que eu disse? No espaço tridimensional, os conjuntos de dimensão 0 é a origem. Os conjuntos de dimensão 1 são retas. Os de dimensão 2 são planos e os de dimensão 3 é o espaço todo. Ora, se a soma tem dimensão 3, é porque a soma, quando eu somo estes dois conjuntos, isto vai me dar todos os vetores. Então isso é que é o conjunto definido em compreensão. O que é o conjunto? É o conjunto de todos os vetores. Bem, mas não era isto que eu queria mesmo definir o conjunto para vocês verem como é que se definia em compreensão. Deixa-me ver se arranja aqui. Ora, no caso, por exemplo, neste caso eu daria um sistema possível, porque pertence a RTs e tem tudo, mas no caso de não dar, para definirmos em compreensão, faria mais sentido termos colocado a matriz, de seguida o XYZ, Claro. tipo, e depois o 000 e fazia só tudo, não é? Exatamente. Okay. Era isso que eu ia dizer agora, que era, estava a tentar ver, ia copiar esta matriz para aqui, que era, suponham que aí poupava tempo, porque já estava a definir, já estava a calcular a base e já estava a definir em compreensão ao mesmo tempo. Pronto, eu vou explicar aquilo que o Johnny disse. Vou só copiar aqui. Bem, eu se calhar invento uns vetores para não, porque senão não estou a fazer o 105A e isso pode-vos baralhar. Pronto, vamos inventar aqui uns vetores só para vocês verem se pedisse base e em compreensão ao mesmo tempo. Bem, já entenderam como é que se faz a soma, certo? Para fazer a soma de dois subespaços tem que reunir os geradores. Imaginem então que dava-vos isto, 1, 1, 1. Eu vou agora fazer um que é basicamente imediato para eles serem independentes. Pronto, fiz este como a soma daqueles dois. Quer dizer que isto vai dar a dimensão 2. Eu já sei que isto vai dar a dimensão 2. Então imaginem que vocês criam uma base para a soma e ao mesmo tempo querem isto definido em compreensão. Então o que é que vocês tinham que fazer? A forma mais fácil, de facto, era colocar aqui numa matriz os vetores e testam as duas coisas ao mesmo tempo. Ora, definir em compreensão aqui tem que ter o x, o y e o z.
Esta é a parte que vos dá o subespaço gerado. A ver a independência, que é para a base, já tem os geradores, têm que ver a independência. Teriam que colocar aqui o 000. Então, resolviam este sistema, linha 2 menos a linha 1 e a linha 3 menos a linha 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Y menos x. Aqui dá 0, menos 1 e 1. Z menos x. Pronto, só trocar linhas. Trocar a linha 2 com a linha 3. Aqui dá 0, menos 1, 1. Z menos x. Aqui dá 0, 0, 0, y menos x. E aqui dá 0. Ora, o que é que isto significa? Se eu estudar a parte da incompreensão, vem-me que este sistema será possível se o y for igual a x. Então, se o y for igual ao x, o y menos x igual a 0, a característica do A dá 2, que dá igual à característica do A com B, mas quantas incógnitas eu tinha? Eu consigo ver as incógnitas através do número de colunas da matriz simples. Tinha 3, menor que o número de incógnitas. Possível e indeterminado. Está bem? Este primeiro sistema vai-me dizer que a soma definida em compreensão vão ser os vetores de R3 que tornam este sistema possível. Quais são os vetores de R3 que tornam este sistema possível? São todos os vetores em que o Y é igual ao X. Ai. Bem, isto é a soma definida em compreensão, logo. Quanto à independência, vou testar este sistema com aquele bocadinho ali. E o que é que eu verifico? Que a característica do A dá 2 igual à do A com B, mas menor que o número de incógnitas, certo? Possível e indeterminado. Significa que os vetores são dependentes. E então vocês usam a mesma técnica da matriz. Quais são os vetores independentes? São onde estão os pivôs. É o primeiro e é o segundo. Este terceiro é dependente. Reparem que se vocês fizerem este vetor menos aquele, tem aquele. É uma relação de dependência, tal como este vetor é a soma destes dois, por isso isto aqui, mediante a forma como vocês colocariam os vetores, havia muitas bases possíveis. Então, para a nossa resolução, para a resolução que eu fiz, a base para a soma vai ser o primeiro vetor e o segundo, dimensão 2. Estão a entender? Por isso, esta técnica, de facto, se eu pedir, uma coisa é se eu pedir a base, pronto, base, vem, coloco a matriz, já está. Agora, se eu pedir a base e o conjunto em compreensão, vocês fazem tudo ao mesmo tempo. Colocam x, y, z, colocam 0, 0, 0 e já está. Certo? Mais alguma dúvida? Se não tiverem, fazemos assim. Agora vocês vão ter tempo para estudar. À partida vão ter os como é que se diz? Vão ter os feriados. Se tiverem dúvidas, para a semana, se quiserem, marcamos outra aula, está bem? Depois da segunda-feira temos aula, a frequência na quarta, podemos marcar uma aula, por exemplo, quando vos der jeito, na terça, se quiserem. Certo? Pronto, não vos vou massacrar mais, que é muito tempo, vou massacrar-vos. Vou ver se corrijo mais alguns testes e já sabem, pelos vistos, já podem andar a ver no Moodle que as notas ficam logo disponíveis. Pronto. Bons feriados, está bem? E bom estudo a todos. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, adeus. Não se esqueçam de me enviar justificações. Eu preciso saber o número de alunos. Inscrevam-se no CID, está bem? Adeus. Tchau, professora. Adeus.